Vamos abrir a palavra do nosso Deus, livro de Atos, capítulo 26, versículo 8. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Oremos. Ó nosso Deus e Pai celestial, que o Senhor, ó Deus, manifeste, Senhor Deus, através da Tua palavra ao nosso coração. Ó Deus, nos instrui, nos ensina, nos alimenta nesta hora, Senhor, pastoreia a nossa vida. Ó Deus, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, seja uma palavra, ó Deus, que venha, ó Deus, transformar nossas vidas mais e mais, ó Deus, trazendo o temor, trazendo, ó Deus, o desejo de servir melhor o Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Por que vocês não acreditam? Por que vocês acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Pergunta o apóstolo Paulo ao rei Agripa, ao governador Festo, aos oficiais superiores e aos homens eminentes da cidade de Cesareia. Está aí no capítulo 25. Capítulo anterior, versículo 23, o apóstolo Paulo está diante dessa magnífica audiência, onde está o governador Festo, o rei Agripa, os oficiais superiores e os homens eminentes da cidade de Cesareia. E o apóstolo Paulo, na sua defesa, pode olhar no versículo 1, no capítulo 26, o rei Agripa dá a palavra para o apóstolo Paulo fazer a sua defesa. Quando chega no versículo 8, o apóstolo Paulo, olhando para eles, para o governador, o rei, os homens eminentes, os oficiais superiores e a todos que estavam presentes ali, ele faz uma pergunta: por que vocês não acreditam? Porque vocês acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Todos vocês que estão aqui nesta manhã, nesta hora, todos vocês creem que Deus, que todos que morreram serão ressuscitados? Vocês creem que Deus vai ressuscitar todos os mortos? Todos aqui acreditam na morte corpórea, física? Vocês acreditam? Ninguém precisa se manifestar, pensa no teu coração. Você acredita nesta estupenda verdade? Todos que já morreram vão voltar a viver? É um negócio incrível, é muito incrível. Mas será que nós cremos nesta verdade? Quinta-feira, 2 de novembro, dia de finados. Talvez alguém aqui foi ao cemitério, viu tanta sepultura. Então, finados significa que findou, morreu, acabou. Finados é isso, dia de finados, morreu, acabou, não tem mais nada. Irmãos, para a grande maioria, a morte é o fim de tudo. O fim de tudo. Para a grande maioria, mas grande mesmo, mas muito, muito. Tiram poucos que pensam diferente, que crê firmemente diferente, que a morte não é o fim de tudo. Mas finado significa, finado já diz a palavra, findou, acabou, morreu, acabou. Será que a sepultura é de fato o fim de tudo? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu creio que todos aqui já foram num sepultamento. Eu não sei mais como que é hoje, coloca em gaveta, né? Mas eu morei em Mato Grosso do Sul, lá enterrava, fazia a cova na terra, depois jogava terra em cima do caixão.
Então, mas será que ali é o fim de tudo? Um ente querido, uma mãe, um pai, uma esposa, um filho que está sendo deixado ali, colocado numa gaveta e fechado para sempre. Será que é o fim? É o fim de tudo? O que você pensa? Até agora, qual era a sua convicção? Ou você nunca pensou nisso? Você não quer nem saber. Quando vem esse pensamento, você tira ele da sua mente, que isso incomoda. Você quer entristecer uma pessoa, é falar sobre a morte, é como jogar um balde de água fria nessa pessoa. Eles não gostam, não, nem fale sobre isso, não quero nem ouvir essa palavra morte. Então, será que o corpo vai levantar do túmulo, da sepultura, onde foi depositado um dia? Será? Tenta lembrar algum sepultamento que você foi, um caixão ali sendo colocado. Será que aquela pessoa vai voltar a viver novamente? Será? Nós não estamos tratando da alma, nós estamos tratando do corpo físico. Do corpo físico. Será que aquela pessoa voltará a viver? A fé pergunta para a incredulidade, porque se julga incrível que Deus ressuscite os mortos. E Deus declara na sua palavra, como já foi lido na liturgia, que todos os mortos ressuscitarão. Deus declara isso na Bíblia, que todos os mortos ressuscitarão. E a fé, que é um dom de Deus, se você é um crente, você tem que ter essa fé. E a fé aceita a palavra de Deus como verdade indubitável, não tem o que duvidar. Para qualquer fato, por mais incrível, por mais inexplicável, por mais estranho que pareça, a fé aceita porque está na palavra de Deus. Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos, a convicção de fatos que nós não vimos ainda. Então, a fé aceita a palavra de Deus com verdade indubitável para qualquer fato, qualquer assunto, por mais estranho, até esquisito que pareça. A ressurreição do corpo, a volta à vida a partir da ruína, do esquecimento na sepultura por tantos anos, por tantos séculos, é um desses fatos que Deus prometeu na sua infalível palavra. Esse é um fato portentoso, estranho até. Pensa, pessoa que morreu há séculos, pessoa que foi comida por feras, leões, pessoas que morreram, foi jogada ao rio, no mar. A Bíblia diz que o mar vai dar os mortos que nele existem. Existem. Todos vão voltar a viver. Todos. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Todos. São bilhões e bilhões e bilhões de pessoas. Eu não sei o número, desde Adão até o último que vai morrer. Vão voltar a viver. Mas são tanto questionamento, mas onde que Deus vai colocar tanta gente? Mas como que essas pessoas vão voltar? Será que vai voltar com a aparência que ela morreu, que ela viveu quando era jovem, quando ela morreu quando era idosa? São tantas as coisas, mas o que nós temos a certeza, podemos pregar, é que os mortos vão ressuscitar. Todos os mortos vão ressuscitar, diz a palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento, o profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19, olha que palavra, Isaías 26, 19, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, despertai e exultai o que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Que promessa fantástica é essa, 750 anos antes de Cristo vir ao mundo. Que coisa, irmãos,
os vossos mortos e o meu cadáver. Sabe o que é cadáver, né? Cadáver que morreu. E o meu cadáver viverão, ressuscitarão, vão despertar. E nós devemos exultar com isso. Despertar e exultar os que habitar no pó da terra. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida. E a terra dará à luz os seus mortos. Pensa na magnitude disso. Todos os mortos. Como o texto que já foi lido na liturgia aqui, João 5, 28. O próprio Senhor Jesus quem diz: não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos que estão na sepultura vão ouvir a voz de Jesus, o brado do autor da vida, aquele que é a ressurreição e a vida. Como lhe disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Todos os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus e ressuscitarão, voltarão à vida fisicamente. É difícil? É difícil? Nós precisamos de fé, precisamos de crer. Todos, diz o texto sagrado. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão fisicamente. Irmão, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tendo prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Está lá em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta. Deus falou, Ele tem poder para cumprir. Isso que faz diferença entre nós e os incrédulos, que nós cremos nesta e em todas as outras promessas de Deus. Isso faz uma diferença tremenda no nosso viver diário, quando nós cremos de verdade, de fato e de verdade. E quando essa verdade ela faz parte da nossa vida, do nosso viver. Deus não é homem para que minta. Tendo prometido, não o fará. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1,37. Disse o anjo para Maria: como será isso? Maria disse: sobre a sua gravidez, sem ter relação com homem algum. E o anjo fala que para Deus, Maria fala: não conheço, não tenho relação com homem nenhum. Mas para Deus, Maria, não é impossível em todas as suas promessas. Isso que nós temos que entender, irmãos. Para Deus não é impossível. Você tem que conhecer esse Deus que nós servimos. Quem é o nosso Deus e Pai celestial? É aquele que chama à existência as coisas que não existem. É aquele que pelo poder da sua palavra foi criando todas as coisas, tanto as visíveis e invisíveis, tanto no céu como na terra, coisas que nunca existiu. Ele ia dizendo e ia acontecendo, e não são coisas pequenas, são coisas portentosas, imensas, mares, oceanos, planetas, estrelas, milhões e milhões, simplesmente pelo poder da palavra, sem matéria-prima nenhuma. Hoje o homem faz alguma coisa, mas ele precisa de ter alguma coisa para produzir alguma coisa, ele precisa da matéria, e Deus não, pelo poder da sua palavra. Esse é o nosso Deus. Isso deve encher o nosso coração de paz, de temor, de alegria, de consagração, de querer conhecer mais esse Deus, de estar mais junto, andar com Ele. Deus maravilhoso, Deus que tudo pode, nada é impossível. Agindo eu, quem impedirá? Irmão, como que nós vivemos longe disso às vezes, com os nossos medos, frustrado com pouca coisa, falta de meditação das verdades eternas. Irmão, todo o ensinamento dos profetas, dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus fala que o homem que é genérico, é todas as pessoas, mulher também, que o homem viverá eternamente. O homem completo. Esse é o ensinamento da Bíblia. Que o homem completo viverá para sempre.
A crença na imortalidade da alma é comum em muitas religiões, muitas seitas, até filosofias. Eles creem na imortalidade da alma. Você vê as heresias, as coisas que a gente chama até de loucura, né? Eles creem que a alma ela sobrevive à morte. Isso não é estranho para o incrédulo. Para os espíritas, a alma, o espírito, quando eu falo de autorreferência ao espírito, ela vai reencarnar no corpo de uma outra pessoa. Para o católico, a alma vai ficar no inferno, ficar no purgatório, até um dia ela sair. Para outra, a alma fica vagando, penando, acompanhando os familiares que estão aqui vivos ainda. Então, todas essas crendices. Realmente a alma não morre, a alma é imortal. Mas a Bíblia ensina que a alma, que não é o nosso tema de hoje, quando ela deixa o corpo da pessoa, ela vai diretamente para o céu ou para o inferno. Só. Não tem outro lugar na Bíblia. Imediatamente, no abrir e fechar de olhos. Mas nós estamos tratando aqui da ressurreição corpórea, a ressurreição do corpo. Então a natureza imortal da alma é comum. Acho que para todas as pessoas que creem que o homem tem uma alma, pelo menos, não para o ateu. Mas a ressurreição do corpo é uma doutrina distintamente cristã, irmãos. Cristã. Faz parte da revelação da palavra de Deus. Acha-se somente na Bíblia. Em nenhum outro lugar fala da ressurreição do corpo. Eu nunca vi, nunca li sobre isso. Um livro religioso, a não ser as Escrituras, que trata da ressurreição corpórea, da ressurreição física. Só tem na Bíblia, só o cristianismo tem essa doutrina verdadeira e maravilhosa, que é a ressurreição do corpo. Outro fundamento sólido da nossa fé na ressurreição do corpo está na ressurreição do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreveu: Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios 6,14. Então a ressurreição de Cristo, ela assegura, ela tipifica, é um tipo da nossa própria ressurreição. A ressurreição de Cristo assegura a nossa própria ressurreição. O seu corpo que foi crucificado, morto lá na cruz, foi sepultado, ressuscitou. Irmãos, o mesmo corpo que ele viveu aqui neste mundo, ele mostrou as marcas dos cravos, dos pregos aos seus discípulos, o lado aqui furado pela lança do soldado romano, ele mostrou. Aquele corpo que ele viveu aqui, aquele corpo que estava na cruz, ressuscitou. O mesmo corpo. Diz a Bíblia. Vamos abrir no Evangelho de Lucas. Abre sua Bíblia, Lucas 24. Lucas 24, versículo 36. Lucas 24. Versículo 36, falava ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Ele disse: paz seja convosco. Versículo 37, eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhe disse: por que estáis perturbados? Porque sobe dúvidas ao vosso coração. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne e nem ossos, como vede que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe a mão e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e comeram na presença deles.
Irmãos, estão vendo como que é difícil? Jesus já tinha dito tantas vezes que ia ressuscitar, que o Filho do Homem ia ser entregue na mão dos pecadores, ia sofrer, mas ia ser morto, crucificado, mas no terceiro dia ia ressuscitar. Eles não acreditavam. Por que estáis perturbados? Por que sobe dúvida no vosso coração? Eu posso perguntar para alguns de vocês, por que estão com dúvida nesse assunto? Talvez tenha gente aqui presente, nesta hora, que tenha dúvida sobre isso. Por que você tem dúvida sobre isso? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai, toque em mim. Porque o Espírito não tem carne nem osso, como vede que eu tenho. E Jesus mostra, ele faz questão de mostrar para os discípulos. E por não acreditarem eles ainda, está vendo como que é difícil? Talvez você prefira não pensar nisso. Deixa isso para lá, ninguém entende mesmo essas coisas. Tão difícil saber. Nem sei se vai acontecer mesmo. Não, irmão, você vai ser um crente, sempre um crente fraco. Você nunca vai ser um crente verdadeiro, um crente cheio da graça de Deus. Nós temos que enfrentar aquelas doutrinas que nós temos dificuldades. Enfrentar com oração, enfrentar com estudo. Nós temos que enfrentar, não podemos. Deixa para lá, isso aí não vai fazer diferença na minha vida. Sim, isso aqui é a base, são os pilares da nossa fé. Nós precisamos de saber isso. Então a ressurreição de Cristo, ela tipifica, ela segura a nossa. Vamos ver aqui no Evangelho de João, um texto semelhante a esse, só para reforçar, João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão ao seu lado, de modo algum acreditarei. Está vendo como que é difícil? Não está nem se tratando da ressurreição dele, está tratando da ressurreição de Jesus. Nem na ressurreição de Jesus eles criam. Aqui Tomé. Mas o versículo 26, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando de portas trancadas, veio Jesus e pôs no meio dele e lhe disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado, que tinha o buraco aqui, o furo da lança. Não seja incrédulo, não seja incrédulo, mas crente. Não seja, que ninguém aqui deixe de crer, não seja incrédulo, mas crente. Olha que confissão de fé maravilhosa de Tomé. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Jesus é Deus, é o nosso Deus, que se fez homem, o Deus que foi crucificado em meu lugar, no teu lugar. Deus foi crucificado por amor a nós. Esse é o nosso Deus. E Jesus disse: bem-aventurado, porque viste e creste. Disse Jesus: porque me viste e creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Então, irmãos, a Bíblia ensina que a mesma pessoa que viveu e morreu será ressuscitada, não outra. Outra pessoa não podia entrar em juízo, não podia receber as recompensas, porque é outra pessoa. É a mesma pessoa que viveu, que morreu, que foi sepultada, essa vai ressuscitar dentre os mortos. Outra coisa muito importante, mas muito importante mesmo, irmãos, nesse assunto. A Bíblia diz que haverá ressurreição tanto para crente como para incrédulo, tanto para o salvo como para os perdidos. Está lá em Atos 24, 15. O apóstolo Paulo diz: tendo esperança em Deus, como esse também a tens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Aqui está a diferença, irmãos.
Agora aqui, aquele que não faz caso disso, ele vai fazer, porque ele não vai escapar. Aqui está a diferença. Haverá ressurreição para os incrédulos também. Daniel 12, 2. Multidões que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Todos vão ressuscitar. Agora, a diferença, Daniel já diz aqui. Multidões que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os corpos que ressuscitarão para a condenação eterna, para ficar eternamente no lago de fogo, é coisa horrível. É coisa horrível. Todos vão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Todos. Irmãos, que tremenda diferença nesse dia. De um lado, pecado, agonia, maldição, desespero, choro e ranger de dentes. Do outro lado, somente santidade, beleza, glória e alegria eterna. De que lado você estará? Como será o teu corpo na ressurreição dos mortos? Como será o teu corpo? Um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo? Um corpo amaldiçoado, um corpo que não foi redimido do pecado? Um corpo que está carregando os seus pecados eternamente? Um corpo que está debaixo da ira justa e eterna de Deus, para sempre? Um corpo que será lançado, juntamente com a alma, para o lago que arde com fogo e enxofre eternamente. Você vai estar lá. Você não vai escapar. Muito menos eu. Mas de que lado? Como será teu corpo? Um corpo glorificado? Um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo? Um corpo de glória? Um corpo celestial? Um corpo para viver na presença de Deus? Um corpo maldito, amaldiçoado pelo próprio Criador, debaixo da ira eterna. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele eternamente. João 3,36. É para sempre a ira de Deus, nunca mais a ira de Deus deixará de pairar sobre essas pessoas lá no inferno. Isso é que tem importância na nossa vida, irmãos. É nisso que precisamos pensar. Parece que é uma coisa inacreditável. Parece uma coisa que está tão longe. Parece uma coisa que tanto faz. Isso é ser tolo. Se tanto faz, se nós não preocupamos com isso, não temos a certeza de como será o nosso corpo na ressurreição, o que tem valor para nós então? Se não é isso, não é aquilo que é eterno. Essa vida passa, as coisas aqui da terra passam, tudo passa. E depois, se a morte fosse o fim de tudo, então vamos viver do jeito que a gente acha que deve viver, vamos aproveitar do jeito que a gente acha que deve aproveitar a vida. Mas não é assim. Como será o nosso corpo na ressurreição dos mortos? Então tente imaginar a realidade desta verdade estupenda. Todos que já viveram e morreram levantarão novamente do seu estado de mortos. Você consegue, a sua mente, você consegue imaginar isso? Você consegue pensar nisso, pelo menos? Todos que já viveram neste mundo. Irmão, não é pouca gente, é muita gente, não tem número. Mas vão voltar e vão ser julgados. E quando acontecerá isso? Quando Jesus voltar a essa terra. Jesus vai voltar. Vai ser no último dia,
quando terminar o tempo, quando terminar a história deste mundo. Vai ser no último dia, no dia do juízo final. Você que está aproximando ou não, mas tudo está caminhando para esse fim. No último dia, Jesus vai ressuscitar todos os mortos e vai julgar. Todos vão comparecer perante o seu trono. Ele vai separar um dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, os cabritos das ovelhas. Vai pôr as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Aí já está ressuscitado os mortos. Aí ele julgará: vinde bendito do meu Pai, entrar na posse do reino que já está preparado desde a fundação do mundo, para as suas ovelhas, que estão à sua direita. E vai dizer também a quem está à sua esquerda: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 34. Todos nós vamos ouvir essa palavra, porque já está profetizado, não tem como ser diferente. Você vai ouvir Jesus dizendo: vinde bendito do meu Pai, entre no reino do céu que já está preparado desde a fundação do mundo. Ou você vai ouvir: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Quando você ouvir, quando a pessoa ouvir essa palavra de Jesus, arrebentou tudo, acabou tudo. É um negócio que não dá para aguentar. É insuportável ouvir a voz de Jesus amaldiçoando, mandando: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno. Então nós temos que pensar, irmãos, hoje nós estamos do lado de cá da eternidade ainda. Hoje é tempo de mudar, hoje é tempo de mudança. Hoje nós podemos mudar de lado, hoje nós podemos nos humilhar, nos arrepender, buscar o Senhor Jesus de todo o nosso coração. Hoje nós podemos pedir ao Espírito Santo nos auxiliar para crer, para receber o Senhor Jesus como o Rei da nossa vida, o nosso Redentor, o nosso Senhor. Pedir graça para viver para a glória dEle. Nós podemos abandonar muitas coisas hoje que está atrapalhando a nossa vida espiritual. Nós podemos romper com muitas coisas que desagradam a Deus hoje, aqui, no nosso coração. A partir de hoje, você é outro homem, outra mulher. Eu vou dar mais valor à Bíblia, eu vou dar mais valor à igreja, eu vou dar mais valor à vida espiritual. Eu vou dedicar ao Senhor o tempo que me resta nessa vida. Eu vou viver para a glória de Deus. Como que precisamos disso? Como somos tolos. Gastamos tanto tempo, tanto esforço com coisas que vai ficar. Só tem valor, irmão, aquilo que é feito para Cristo. Isso tem valor eterno. As demais coisas vão ser queimadas, vão passar. Pensa na sua vida. Quem sabe uma grande mudança pode acontecer na tua vida. Coisas pequenas que atrapalham a sua caminhada, que atrapalha você de servir aquele que morreu por você, que deu a sua vida por você. Precisamos levar isso a sério. Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. Para que o corpo, irmão, pereça no inferno, ele precisa ser ressuscitado. Então ele vai. Jesus está dizendo: você não tem um temor daqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então o corpo vai ser ressuscitado e pode perecer no inferno juntamente com a alma, isso eternamente. O homem completo viverá para sempre, corpo e alma, ou no céu ou no inferno. Não esqueça isso. Nós somos completos com o nosso corpo e a nossa alma. Deus criou assim. E assim será eternamente. Quando aquela alma purificada, santificada, que está com Cristo, volta e pega o seu corpo glorificado e vai viver eternamente com Cristo. Ou aquela alma que já está em sofrimento, em algemas eternas, ela vai pegar um corpo amaldiçoado, horrível, debaixo da ira de Deus, vai ser lançado vivo no lago de fogo, corpo e alma. Então pensa nisso.
Essa verdade deve trazer temor ao nosso coração. Temor, muito temor. Essa doutrina é muito preciosa para aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. É muito preciosa. A gente valoriza mais a Jesus, mais o seu sacrifício, mais. Essa doutrina traz esperança, traz consolo ao coração do crente. Essa doutrina deve e precisa trazer a compaixão para com aqueles que não têm Jesus. Se você tem Jesus, conhece pessoa que não tem Jesus e você não se importa com isso, eu acho que você também não tem Jesus. Porque quem tem Jesus se preocupa com isso. Quando você convive com uma pessoa, você sabe que ela não tem Cristo, ela não crê em Jesus como Salvador. E ela pode morrer qualquer instante e você não faz nada para que ela creia, para que ela conheça Jesus. É esquisito isso aí, é muito esquisito. Seu coração está muito longe de Deus, muito frio, ou muito incrédulo, ou não crê nessas verdades aqui. Que eu só sei que uma pessoa, vamos falar da pessoa que a gente ama pelo menos, a pessoa que eu amo, eu sei que ela pode morrer a qualquer momento e ir para o inferno e eu não faço nada. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu tenho que fazer, começando orando, intercedendo, clamando a Deus, para que Deus abra o coração, para que ela possa ouvir. Quero concluir com a palavra do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses 4, versículo 13 e 18. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que morreram, para não entristecerdes como demais que não têm esperança. Versículo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Pediu o irmão Daniel orar ao Senhor.